Hoje a gente vai falar sobre distribuição de lucro entre os sócios de uma clínica médica. Acho que esse tema pode ser bastante abordado justamente porque tiveram várias questões nesses últimos tempos que eu tive sobre alguns clientes que a gente está montando algumas clínicas e acredito que vai ser um tema muito interessante para a gente falar, porque eu acho que muito médico não entende justamente o que é distribuição de lucro, o que são cotas, como que se faz toda essa distribuição do faturamento que vem por cada sócio e como vai ser distribuído, porque realmente é diferente de uma pessoa física sendo tributada ou justamente você sozinho na sua PJ. Então vamos lá. Recentemente, na verdade ontem, eu tive uma reunião com algumas clientes minhas que elas estão aumentando a empresa delas, então agora elas criaram uma PJ em conjunto, justamente porque elas pretendem começar somente com elas atendendo, elas são ginecologistas e elas pretendem ter outros médicos que vão trabalhar também na clínica como sócios ou como prestadores de serviços. Por enquanto, o que elas fazem? Elas já criaram essa empresa, mas como elas têm receio sobre como vai ser distribuído o valor, né, da remuneração delas, elas ainda não começaram a utilizar, por isso que elas me chamaram para a gente realmente entender como é que vai ser feita toda a sociedade dela, a distribuição dos lucros e, consequentemente, a tributação juntamente. Né? Elas têm cada uma a sua PJ e, na verdade, agora elas querem reunir tudo em uma única. Por quê? Contando agora 3 PJs e um pouco de faturamento, elas recebem também na pessoa física por conta do plano de saúde que elas atendem na cooperativa. Elas têm basicamente tributação delas como pessoa física e também tem, além das 3 PJs, elas pagam 3 contabilidades e 3 anuidades dos Conselhos Regionais de Medicina. Então, esse é um valor que elas não precisam ter, né? É um gasto supérfluo que, na verdade, elas não precisam ter e a gente vai ajustar tudo isso para que, pelo menos, só nessa brincadeira de reestruturar, elas já recebem mais R$ 3.000, né, sem fazer nada de diferente, somente a estruturação delas. Então, quando a gente vai falar sobre distribuição de lucro, na verdade, quando a gente vai falar sobre uma sociedade, como é que se cria uma sociedade? Você vai definir quem são os sócios, o aporte, né, o valor da sociedade, então o capital social que pode ser integralizado totalmente, isso quer dizer, você pode ter com os bens que você trouxe para a empresa, você pode ter pelos equipamentos que você tem, pode ser um aporte de serviço, né? A gente coloca aqui um sócio, por enquanto, ainda não tem o dinheiro integral para colocar na empresa, mas ele vai com seu serviço, sua expertise, ele vai poder contribuir para a sociedade, isso é possível também. Mas no caso delas, foi definido já, elas já tinham constituído a sociedade, então elas já estavam com uma sociedade limitada, né? Então alguns benefícios de talvez uma sociedade unipessoal, uniprofissional não seriam utilizados para ela, mas não tem problema, no contexto dela realmente é benéfico continuar com uma sociedade limitada. E o que aconteceu? Elas ficaram em dúvida, porque umas vezes trabalham um pouco mais, a outra de outra forma, e na verdade elas não sabiam como é que ia ser justo essa distribuição, né? Porque a gente pode fazer uma distribuição dos lucros com base nas cotas, então, independente de quanto cada um trabalhou e trouxe de faturamento para a clínica, pode ser que seja 50 e 50 para cada uma. Né? Então pode ser que uma dessas médicas estivesse de férias e a outra trabalhasse todo nesse mês. Quem trouxe todo o faturamento da clínica foi essa médica 1, né? Digamos assim, a outra estava de férias. Mas de toda a produtividade dela seria dividido igualmente conforme as cotas, que no caso dela seria 50%. Então a gente vê que, por um lado, pode ser que uma clínica defina ser dessa forma, por outro lado, não, elas não acham que seja justo. Então, justamente no caso dessas clientes minhas, elas não querem que seja dessa forma, elas querem que seja tributado conforme o que cada uma trouxe para a empresa. Então, veja, a gente, no contrato social delas, não dizia nem como seria distribuído, não dizia que seria desproporcional às cotas, né? Uma questão básica do contrato social. E, obviamente, que eu nunca quero trazer nada sobre contadores e nada disso, porque, obviamente, eu sou advogada, eu sempre vou puxar pelo meu lado. Mas tem questões societárias que às vezes elas pagaram R$ 300 para constituir essa empresa e obviamente com o valor de R$ 300 nenhum contador vai fazer um trabalho maravilhoso, todo específico conforme elas, vai fazer uma abertura de empresa genérica para empresa médica. Né? Então é de se entender. Então justamente, e até eu voltando para esses valores, é muito importante que os profissionais se valorizem, que a gente fala muito para os médicos, né?
que começam a ter um pouco de medo de, daqui a pouco a minha consulta vai ter que ser mais baixa porque tem muita concorrência. Isso já acontece com advogados, contadores, então a gente tem que sempre valorizar o nosso meio, a nossa atividade, o nosso conhecimento. Enfim, o que a gente vai fazer para elas? Nós vamos alterar o contrato social e criar um acordo de sócios, né? Justamente porque no contrato social vai ter o básico e no acordo de sócio nós vamos manter realmente uma estrutura muito maior sobre o que vai ser definido nessa sociedade, porque isso é muito importante, né? E uma coisa que eu vejo assim muito comum dos médicos é a privacidade, né? Eles gostam muito, eu sei que médico adora ter o seu sucesso, mas ele não quer que ninguém saiba sobre sua vida, né? Então, principalmente sobre a tua empresa. Então, tudo que tem no acordo de sócio entre elas vai ficar entre elas, né? Tudo que a gente definir vai ficar na empresa, não vai ser registrado num órgão público que poderá ser visível por outras pessoas. Ali fica interno na empresa e é elas que definem. Daqui a pouco, se elas quiserem alterar alguma coisa, não tem problema. É um contrato particular entre as sócias que é perfeito e totalmente legal. Enfim, o que eu quero chegar ao ponto é que uma clínica como essa, que a maioria dos médicos, às vezes até nem são da mesma especialidade, né? Pode ter um neurocirurgião com um ortopedista, com uma dermatologista, com uma anestesista, não tem problema. Porque às vezes a gente pode pensar, não, é uma equipe, então a equipe tem os seus pacientes, mas geralmente podem ter empresas médicas que têm especialidades diferentes, então vocês não têm o mesmo paciente, até para compartilhar ou poder, né, daqui a pouco um tem alguma necessidade, o outro pode cobrir por outro. No caso das médicas, quando a gente fala até de disponibilidade, a gente fala de uma médica backup, né? Que justamente se uma médica não está disponível, nesse caso da paciente terá outra que prontamente irá atender essa paciente. Então, o que eu gostaria de lembrar a todo mundo é que justamente essa parte da sociedade de distribuição de lucros é muito comum. E é muito tranquilo fazer essa divisão. No caso dela, a gente vai ter a cota parte de cada uma, mas realmente o valor vai vir pela produtividade de cada uma, e é por isso também que a emissão da nota fiscal é tão importante, ter um descritivo correto, colocar o nome de quem fez isso, porque senão vocês vão enlouquecer a contabilidade. Como é que eles vão saber quem é que prestou aquele serviço? E até vocês mesmos, né? Um médico que tem um controle maior é um pouco mais fácil, mas aquele médico que não tem tempo, tá correndo, como é que ele vai ficar toda hora falando pro contador? Olha só, atendimento de paciente tal, fui eu, esse é o valor, esse foi o procedimento. É muita coisa, não tem como, nem a secretária vai conseguir fazer isso, né? Então, um exemplo prático de como a gente especificou para elas por enquanto é que, obviamente, que vai vir o faturamento, vai ser tributado, então vai ser pago tudo que é necessário da clínica, todas as despesas, os funcionários, tudo. A partir daí, a gente vai recolher um percentual para ficar de reserva, né, um percentual do faturamento que foi, que sobrou, vai ficar como uma reserva para a clínica numa intercorrência que ocorra, né, algum problema no ar-condicionado, uma reforma que tem que ser feita, justamente a gente vai ter esse valor da clínica para que não saia do patrimônio dos sócios, e o restante vai ser distribuído proporcional ao que efetivamente essa médica trouxe para a empresa. Então, é uma facilidade que a gente tem, e realmente o médico não precisa ter medo, você não precisa ter medo de constituir uma sociedade, obviamente. Você deve ter medo dos seus sócios, né? Você deve saber quem é essa pessoa. Você tem que confiar na pessoa que vai ser teu sócio, né? Obviamente que antes de você entrar numa sociedade, você faz uma conferência para saber quem é essa pessoa, porque daqui a pouco, se ela tem poderes totais da empresa também, ou até a pessoa administradora, pode ser que ela contraia um empréstimo para a clínica e daqui a pouco você vai ter que pagar, você nem sabe, né? Isso são alguns casos raros, mas que a gente pode dizer que possa acontecer, mas não é uma coisa que nunca aconteceu, né? Então, tem que se ter essa noção de que, obviamente, se você vai constituir uma sociedade, você confia nessa pessoa, você conhece. Mas, a partir desse momento que tá tudo ok, essas pessoas têm em comum o objetivo de constituir uma sociedade, é muito mais benéfico e muito mais vantajoso tributariamente. Você para de sair, no caso dessas médicas também, digamos, de uma cooperativa. Elas não conseguem ter uma cooperativa estando no Simples Nacional. Essa cooperativa não aceita que uma empresa, estando no Simples Nacional, possa ser cooperada. Então, o que elas estão fazendo agora, porque cada uma das suas empresas estão no Simples Nacional, elas estão tributando como pessoa física, né? Então, 27,5% é muita coisa. Elas, estando no lucro presumido, a cooperativa aceita. Então, obviamente que
No caso delas, que é um caso específico, todos os casos a gente tem que analisar, mas esse é um exemplo muito bom, elas conseguem estar no lucro presumido por toda a forma que elas estão criando a sociedade, em que vai ser para elas mais benéfico realmente estar no lucro presumido do que no Simples Nacional, elas então conseguem também trazer a cooperativa, né? Colocar a PJ médica como a contratante, a contratada, na verdade, da cooperativa. Então elas vão retirar toda aquela tributação grande da pessoa física e vão trazer para a pessoa jurídica. Então já é outra vantagem, porque tudo vai ser tributado na pessoa jurídica, constituída por elas, né, em conjunto. Então elas vão deixar de ser tributadas na pessoa física, com os 27,5%, elas vão parar de ter duas empresas sozinhas, cada uma pagando a sua contabilidade, a sua anuidade e trazendo tudo para uma. Fica tudo mais organizado e mais barato e elas param de perder dinheiro, né? Na verdade, a vida delas vai continuar a mesma. Os mesmos atendimentos, obviamente que elas têm, agora elas querem cada vez mais ir para o particular, obviamente, mas a rotina delas, a vida delas não vai mudar. O que vai mudar é toda a estrutura societária que nós criamos, que vai fazer um benefício gigantesco para elas. Então, para finalizar esse vídeo, eu quero te dar um conselho de analisar a tua forma tributária, analisar a tua sociedade, pensar, talvez se você ainda está sozinho, talvez será que tem um amigo que está com o mesmo, né, um colega que está pensando da mesma forma que vocês confiam, vocês acham que pode ser mais benéfico. Isso realmente pode te trazer muita economia, assim, deixar de pagar tanto imposto, ser realmente uma estrutura mais inteligente, uma estratégia melhor para você e você não vai ter que mudar praticamente nada do que você já faz. Meu nome é Rafaela Daza Poster, eu sou advogada, especialista em tributário empresarial para médicos. Aqui estou começando a aumentar os meus conteúdos, explicar mais sobre a prática médica e como toda essa parte societária, empresarial, tributária pode afetar o médico e pode colaborar e te trazer muito mais dinheiro. Então me segue por aqui nas outras redes sociais que eu vou ficar muito feliz de compartilhar todo o meu conhecimento com você. Bom dia!